Muito boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no Paraná, nesta ocasião no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, aqui em Curitiba. E eu quero, neste momento, fazer uma saudação a todos os presentes. Eu faço na figura da desembargadora Marlene Terezinha Sugimatsu. É uma alegria muito grande, desembargadora, estar aqui nesta mesa, juntos, refletindo sobre essas questões. Quero cumprimentar ao presidente do tribunal, excelentíssimo desembargador Altino Pedroso dos Santos. Também quero cumprimentar a desembargadora Ana Carolina Zaina. É uma alegria muito grande, desembargadora, estar aqui juntos, compartilhando este espaço, atual vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. E eu quero me permitir aqui fazer uma saudação especial ao excelentíssimo desembargador Ney José de Freitas. Dr. Ney Freitas, eu tenho alegria muito grande, nestes anos todos em São Paulo, na Universidade de São Paulo, de acompanhar este ilustre paranaense, cuja projeção nacional é tão conhecida no campo do direito e fora do direito. E é uma alegria observar um ilustre desembargador, magistrado aqui do Paraná, com uma plenitude de vida, de sentimentos e de horizontes que me dão alegria e esperança nos juristas e no direito. Doutor Ney, mais uma vez revendo, eu quero dizer aqui da minha profunda satisfação em encontrar no seu nome, junto com todos os demais desembargadores aqui desse tribunal, desembargadoras, e em seu nome eu quero dizer das minhas esperanças no futuro do direito, na sua pessoa e na sua figura, que eu tenho a alegria de dizer, permita-me falar assim, de amigo. Portanto, é uma grande satisfação. Minhas prezadas e meus prezados, eu quero falar nesta tarde sobre ética, direito e magistratura. Lembrando que a ocasião deste fórum de sustentabilidade nos leva também a pensar sobre a sociedade, sobre a sustentabilidade da nossa sociedade e o dever de todos, estejam no campo do direito ou estejam em quaisquer áreas desta mesma vida social, o dever de todos em refletir acerca de nossa estrutura de vida, das nossas relações sociais, de como o direito perpassa essas mesmas relações sociais e da pergunta fundamental acerca da sustentabilidade desta mesma estrutura de vida. Eu gostaria de começar esta conferência aqui a todas e todos os presentes, dizendo que nós vivemos uma vida sustentável, faltando pouca coisa para uma plena sustentabilidade. Eu gostaria de falar assim. No entanto, doutora Marlene e todos os presentes, quero dizer, a minha reflexão começa exatamente do contrário. Nossa vida em sociedade é praticamente insustentável. As estruturas da nossa sociabilidade são muito claramente insuportáveis nas condições do presente, e nós poderíamos falar aqui de inúmeras exemplificações a esse respeito, mas eu quero dizer a todos que basta começar por questões como a ecológica. Quando observamos o tipo de sociabilidade que nós temos, nós produzimos uma estrutura, inclusive, de resíduos, de destruição da natureza, que praticamente é um caminho sem volta, nesse tipo de estrutura de vida que temos, para a manutenção da própria natureza e da vida dos seres humanos viventes. Isto é sustentabilidade tomada no sentido ecológico, biológico, natural, físico. Mas eu também quero falar de outro tipo de sustentabilidade que não existe, que não acontece no nosso tempo. E esta sustentabilidade, minhas senhoras e meus senhores, é a insustentabilidade social de todos nós. Observem, todos os presentes, que para vivermos com pouco ou com muito, o custo social disso é imenso, na medida em que, para que aconteça a vida do jeito pelo qual nós estamos, do jeito pelo qual nós nos apresentamos, é necessária uma gama imensa de instituições, órgãos de repressão, violência armada. Nós precisamos de uma série de instrumentos estatais para fazer com que toda esta vida, com que todo este tipo de relação social aconteça do jeito pelo qual se apresenta,
Então eu diria para todos e para todas o quanto custa para nós poder viver tranquilamente. Em geral, este viver tranquilamente se dá às custas de uma longa estrutura de repressão ou então de segurança física, armada, pública e privada, para poder fazer com que uns tenham muito e a maioria não tenha nada. Isto é um tipo de sociabilidade difícil, é um tipo de sustentabilidade difícil. Quero começar esta reflexão também dizendo a todas e todos que é possível fazer uma crítica à estrutura do nosso tempo, à vida do nosso tempo, à sociabilidade do nosso tempo, dizendo que esta vida se apresenta de modo errôneo, de modo complicado, mas também dizendo que com algum acerto, com alguma pequena correção de rumos, nós teríamos aqui uma plena capacidade de viver então uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida sustentável. Eu também quero falar a todos os presentes que esta ilusão talvez seja uma das causas pelas quais nós gastamos muita energia para pouco resultado, porque quase sempre nós estamos cobrindo os remendos da nossa própria existência, quase sempre nós estamos tentando aqui fazer com que pequenos remédios curem os grandes males da sociedade e nós evitamos as questões extremas e também aqueles que são os remédios necessários para a transformação de nossa sociedade. Todas e todos vão entender o que estou falando. Nós não temos um paciente, nossa vida, a terra, a sociedade, nós não temos um paciente que se cure apenas com uma aspirina. A doença não é para isto. A doença é grave, é estrutural. E quanto mais nós evitamos a cirurgia, quanto mais nós evitamos os remédios e os tratamentos necessários que nos custam, que nos doem, mais doentes ficamos. E mais os remédios paliativos, eventualmente, não conseguem lograr as respostas definitivas para o tratamento da nossa própria estrutura social. Esta estrutura, minhas senhoras e meus senhores, muitos filosoficamente podem dizer que se deve ao fato de que pessoas, em algumas circunstâncias, erram, são egoístas, têm o coração fechado, não se preocupam com o próximo. Nós poderíamos falar a esse respeito dizendo: por que nossa vida ecológica hoje é insustentável? Muitos dão a resposta: por que não fazemos nossa parte? Porque não reciclamos o lixo, porque jogamos bituca de cigarro na rua, porque o rio que corta Curitiba e região metropolitana está poluído e porque jogamos um pneu no rio ou algo assim. Meus prezados, é claro que há uma parcela sempre da culpa dos indivíduos nessa estrutura da nossa sociedade. Pessoas de fato jogam pneu no rio, pessoas de fato imprimem 500 versões do mesmo texto e gastam, portanto, 500 folhas de papel sulfite, portanto, tendo que cortar mais 3 árvores para dar conta do que fizeram. Tudo isso é possível falarmos, tudo isso é possível que nós venhamos a ter alguma pequena resposta para dar uma certa consciência ecológica imediata, mas tudo isso, minhas senhoras e meus senhores, é ainda a não preocupação com as questões fundamentais, com as questões estruturais da nossa sociedade. O fundamental, eu quero dizer aqui também a todos e todos, desde o início, é que vivemos em uma sociabilidade capitalista. E isso tem nome, e esse nome nos incomoda. E capitalismo, permitam-me dizer aqui a todas e todos, capitalismo nos incomoda como nos incomoda falar câncer. E não nos incomoda falar dor de cabeça. Não nos incomoda falar dor no dedão do pé. Porque de fato são dores tão pequenas que as pessoas até comentam com as outras: me dói o pé, me dói o dedão do pé. Ah, estou com uma dor no olho, porque fiquei lendo muito ontem à noite com a luz fraca. Essas dores nós contamos. Falar tristemente de um câncer, que às vezes sensibiliza tanto a vida de alguém ou de uma família, é mais difícil. Falar que falta consciência ecológica e, portanto, uma matéria na escola, uma disciplina na escola, para que o aluno aprenda a não tacar lixo no rio que corta Curitiba, isso é fácil. É a mesma coisa que dizer de dor de cabeça. Com um certo remédio se cura.
Falar de capitalismo é difícil, porque na estrutura do capitalismo, de tal modo se põem as condições, de tal modo se põem as relações, que virtualmente todos nós estamos atravessados por isto. Quem tem, quem não tem, todas as estruturas da vida se põem nesse caminho. E eu quero dizer a todos e todas que o principal da nossa insustentabilidade social se deve ao fato de que a orientação do mundo, e não é porque haja uma central de inteligência no mundo, é porque as relações são estas. As nossas relações do mundo, a força dinâmica do mundo, é sempre em busca da acumulação de dinheiro. Este é o sentido da vida, este é o sentido da sociabilidade capitalista. Eu falo hoje aqui a todos os presentes em Curitiba, faz pouquíssimos dias, não dá mais que uma semana e meia, acontece em Minas Gerais uma tragédia, que o Paraná certamente acompanhou, e a tragédia de Minas Gerais é uma barragem cuja estrutura não suportou o descaso, inclusive, do controle da sua própria engenharia, e destruiu uma cidade, 2 cidades, 3 cidades. Eu acabo de chegar agora de São Paulo, aqui a Curitiba, no caminho do aeroporto até aqui o Tribunal Regional do Trabalho, notícias do jornal no rádio informando que já estão tentando controlar os peixes do Espírito Santo, tentando tirar dos rios, porque o lodo, o barro, chegará no Espírito Santo. O Rio Doce chega até lá, já matou todos os peixes daquela região de Minas, até amanhã talvez mate os peixes do Espírito Santo. Isto foi esta semana. E este é o exemplo de que nós não devemos nos perguntar sobre o porquê essa empresa é boa ou má, mas o fato de que toda a relação existente na vida capitalista quer acumular mais. E para gastar o dobro, para fazer uma represa mais firme, com o dobro de concreto, é um lucro menor para alguém. E alguém vai dizer, mas isso é só no caso de mineradoras? Não, meus senhores. A mesma lógica que leva alguém a ter uma mineradora, leva no dia seguinte a vender a mineradora e a especular no mercado financeiro. E no outro dia de manhã, leva a vender os seus papéis do mercado financeiro e a comprar uma rede de supermercado. 7 dias depois, se a rede de supermercado não dá lucro, vende o supermercado e compra uma faculdade. De mineradora a faculdade, a lógica do mundo é sempre a lógica do consumo. É sempre a lógica da mercadoria. E por que para nós isto é relativamente insuportável? Porque todos nós que vivemos nesta sociabilidade, nós fomos constituídos em nossa subjetividade a partir da mercadoria. Nós só sabemos o que nós somos nesse mundo do capital. Então as pessoas dizem, eu tenho um celular, meu celular é de última geração, o seu não é. Isso já dá um status, isso já dá uma diferença hierárquica entre as pessoas. Meu carro é mais bonito que o seu, meu carro é maior que o seu, ou então, meu carro é menor que o seu e tem mais tecnologia que o seu. Resultado, nós só sabemos pensar a nossa sociabilidade, nós só somos pessoas, indivíduos, sujeitos, sendo atravessados, controlados por este mundo que é o mundo das mercadorias. Então, uns valem mais, outros valem menos, uns ostentam mais, outros ostentam menos, exatamente porque este mundo é o mundo do capital. O capital não é distribuído igualmente para as pessoas. Nós sabemos aqui que, embora muitos tenham a ideia, muitos tenham o sentimento de que todos os seres humanos são iguais, a sociedade não opera assim. Por mais que alguns sintam, inclusive, que o outro é seu irmão, que a outra é sua irmã, nós não distribuímos a riqueza igualmente, nós não damos às pessoas as condições econômicas e sociais iguais a pessoas que eventualmente poderiam ser ótimas no campo jurídico, no campo do direito, e estão cortando cana, porque as condições de vida não levaram esta pessoa a poder estudar, a poder fazer uma faculdade. Outros estão no campo do direito e eventualmente não têm aptidão para aquilo, mas estão nesse campo porque as circunstâncias da vida levaram a isto. O fato é que nós vivemos um tipo de estrutura social na qual tudo o que temos ou não temos está medido pelo dinheiro, está medido pelo capital. Não foi sempre assim, o que não quer dizer que tenha sido melhor. Pode até ter sido pior, mas pior ou melhor foi diferente.
Houve tempos do passado, e eventualmente os presentes sabem, que hoje o nosso tempo é praticamente todo ele dominado por relações capitalistas. Mas o passado foi menos. Nossos avós, bisavós, tinham mais tempo para conversar com a família, jantavam juntos, almoçavam juntos, dividiam comida com o vizinho, emprestavam açúcar quando o vizinho não tinha, conversavam com alguém do bairro que estava doente, visitavam-se aos domingos, faziam atividades em conjunto, um ajudava o outro, um era marceneiro, ajudava a consertar a casa do outro era pintor, pintava a casa do outro. Esse tipo de relação social é anterior a esta sociabilidade capitalista. Hoje, quem precisa de um marceneiro, paga o marceneiro. Quem precisa de um pintor, paga o pintor. E quem precisa falar, paga alguém para escutar. E muitas vezes é exatamente isso, pagar para alguém que possa escutar. E para que alguém possa nos escutar, a gente manda uma mensagem de WhatsApp. Então também precisa pagar a internet, precisa pagar um celular que comporte o WhatsApp. Resultado, para tudo temos que pagar. Então vai pensar uma pessoa, um indivíduo, eu preciso pagar um celular para que alguém escute uma mensagem minha, dado que eu não vou à casa dele, bater na porta, perguntar se ele quer me escutar. Muito bem, meu tempo deve estar orientado para fazer certas coisas, para estabelecer certos passos na minha vida que me levem a ter dinheiro para comprar um celular. E isso, meus senhores, é a vida de todas as pessoas. Nós não estudamos o que nós gostamos. Nós estudamos o que é um dever profissional nosso, porque nos paga. Então, quanta gente seria boa em arte, pintura, escultura, música, e, no entanto, está estudando processo penal. Quanta gente seria boa em esporte e está decorando qual o prazo do agravo, porque é o que se paga. Ninguém está pagando para alguém pular corda, ou não se paga muito para isso, mas tem-se a expectativa de que se paga mais para quem sabe qual é o prazo do agravo. Daí que nós temos 1.300 faculdades de direito no Brasil, porque há 1.300 instituições nos quais milhões de pessoas depositam a esperança de que, aprendendo aquilo, pagam melhor para elas. E quero também dizer a todos, quando éramos crianças, eu falo uma plateia de maioria do mundo jurídico, quando éramos crianças, as crianças dizem o seguinte: o que vai ser quando crescer? Médico, vou construir casa. A menina fala, vou ser decoradora, quero fazer o castelo da Barbie em tamanho enorme. O menino, aos 7 anos de idade, quer ser jogador de futebol, quase todos querem ser, outros querem ser jogadores de vôlei, eventualmente, algo assim. Tudo isso é sonho que as pessoas têm, tudo isso é horizonte que as pessoas têm. No entanto, minhas senhoras e meus senhores, estes sonhos, estes horizontes que se apresentam para todos nós, é muito raro que nós vejamos o direito estar presente nesses sonhos, porque eventualmente eles se apresentam neste quadro, os campos do direito, mas nunca pelas estruturas, nunca pelas relações que nós temos depois, na vida adulta, depois no quadro da nossa existência, como sendo, ministro Joaquim, boa tarde, uma alegria. Nós não temos, de fato, estes sonhos de criança transplantados para o campo jurídico. Vejam, aos 7 anos de idade, quando se sonha em ser médico, ninguém vai dizer o seguinte: sonho em despachar autos processuais, sonho em fazer agravo. Aos 7 anos de idade não há esse sonho. A pessoa sonha, no máximo, em ser o Neymar, no máximo, em ser o Messi, quando ele é ainda mais, tem uma expectativa mais alta. Mas ninguém sonhou aqui em despachar tantos processos por mês. Portanto, é quase difícil para os seres humanos projetar esta subjetividade de criança na subjetividade de adulto. Porque, de fato, minhas senhoras e meus senhores, nossa subjetividade vem sendo sempre, e cada vez mais, atravessada por toda a estrutura do próprio capitalismo. Então nós pensamos exatamente naquilo que nos paga. E, portanto, a partir daí, ao invés de fazer educação física, e o Brasil podia ter 2.000 faculdades de educação física, tem 1.300 de direito, e tem 300 de educação física. E o povo gosta mais de futebol do que propriamente de agravo, e, no entanto, o agravo paga mais do que estar em escolinha de futebol. Por causa disso, o direito está orientado quase sempre a estas questões do próprio capital. Que isso tem a ver com ética, que isso tem a ver com sustentabilidade, que isso tem a ver com a estrutura da nossa própria sociabilidade presente.
Tem a ver, meus prezados e minhas prezadas, com o fato de que alguns imaginam que com um pouquinho de correção de rumos, nós mudamos um pouquinho também a sociedade. Isto é uma verdade. Se conscientizássemos as crianças a não poluírem os rios estavam menos poluídos. No entanto, esta construtora, esta mineradora de Minas Gerais, que fez desabar por lá uma barragem, ainda que todas as crianças de Minas, nenhuma, nos últimos 30 anos, tenha atacado um papel de bala no rio, o rio destruiu cidades, todas elas, e não é por causa de todas as crianças juntas, que também não tiveram essa educação, e no meio dessa água e dessa lama teve papel de bala, mas não foi o papel de bala o problema ecológico da sociedade. O problema ecológico da sociedade é que nós olhamos para uma montanha, e ao invés de dizermos o seguinte: essa montanha marcou a infância de tanta gente no Brasil, essa infância aqui de todo mundo olhando para essa montanha, lá tem passarinho, lá tem água que dessedenta as pessoas, lá tem condições de ver animais em um estado pleno de existência, lá tem tudo isto. Alguém olhou para a montanha e falou: a montanha está registrada no cartório de imóveis da cidade tal, no nome meu. Nessa montanha, mandei alguém fazer uma pesquisa, lá tem ferro. Muito bem, quanto vale o ferro da minha montanha? Não sei quantos milhões de dólares. Muito bem, todo mundo adora a montanha, lá tem passarinho, lá tem água, mas é minha, e essa montanha eu vou destruir de ponta a ponta, vou deixar um saldo ecológico horrendo, só que eu vou levantar daí 9 trilhões de reais, no prazo de não sei quantas décadas. Muito bem, este é o fim de uma montanha. Para isso, inclusive, o próprio Carlos Drummond de Andrade já fez versos da sua cidade natal, que tinha uma montanha, a montanha foi destruída porque ela virou ferro, que está hoje em tantos países do mundo, muito pouco está aqui no Brasil, mas a maioria está pelos países do mundo. Meus prezados e minhas prezadas, pensar ética jurídica pode ser eventualmente pensar que o direito consiga corroborar algumas atitudes, algumas ações para melhorar eventualmente a consciência de cidadania das pessoas. Eu não estou aqui trazendo uma reflexão contra isso, inclusive estou trazendo uma reflexão a favor disso, para que nós possamos juntos avançar nesse caminho. É preciso ampliar os espaços da conscientização política, é preciso fazer com que a cidadania cotidiana venha também a ser majorada, seus institutos possam, de fato, ser arraigados na sociedade, mas venho dizer mais: nossas formas sociais, elas são a insustentabilidade estrutural. E estas aqui, meus prezados e minhas prezadas, quase que o direito não dá conta de transformá-las, quase que o jurista não dá conta de entendê-las em favor de sua transformação. E eu digo aqui o quase, porque o jurista, não por ser jurista, mas por ser alguém da sociedade, por ser alguém que está aqui também arraigado nesta mesma vida de todos os demais, é um elemento participante dessas mesmas estruturas. E com a consciência, com a possibilidade de entendimento que tem o jurista, ele deve estar aqui ao lado de todos aqueles e todas aquelas que possam lutar pela transformação desta sociabilidade. Também quero dizer a todas e todos que é extremamente difícil para o jurista, para o campo do direito, tomar esta posição, porque o jurista ele está espremido entre dois mundos. O jurista quase sempre é um homem ou uma mulher da classe média. Ele não sente a exploração diretamente nas suas costas, na sua pele. Para ele é muito difícil sentir-se pobre, dado que pobre talvez seja quem corta a cana, talvez seja aquele que está perdendo sua casa essa semana da barragem de Minas. Quando ele perde a casa, ele vai para o hotel, o homem da classe média. Então, tecnicamente, ele não consegue sentir o que seria perder a casa e não ter outra casa, e não ter um teto. A classe média tem essa dificuldade. Só que, ao mesmo tempo, tem uns certos pruridos de sentimentos sociais, dado que nós não somos o George Soros. E nós somos informados que o George Soros ganha por dia, só tirando um papel de um lugar e levando para o outro do mundo, ele levanta uns 5 trilhões de dólares no prazo de não sei quanto tempo. Por dia ele ganha 5 bilhões. E às vezes é por hora que ele ganha 5 bilhões. E a gente faz a conta, para a classe média, de quem o jurista faz parte, a conta de 5 bilhões já não é nossa. Porque a gente sabe até fazer na conta dos milhões. Tantos milhões compra uma fazenda.
Ah, mas 1 milhão compro 10 carros de 100 mil. Se a gente sabe visualizar isso. 5 milhões compra uma mansão. Conta dos milhões a gente sabe, mas a gente é informado que o George Soros levanta bilhões. E aí a gente começa a se incomodar, dizendo, bom, essa sociabilidade não vai bem, porque faltam bilhões para o Bolsa Família e sobram bilhões para o George Soros. Então, estamos exprimidos. Porque nós temos um grau de sensibilidade ética, de percepção, de que as estruturas não vão bem. Ao mesmo tempo, nós temos uma espécie de sensibilidade que nos fala que naquilo que não vai bem, para nós vai menos pior. E, eventualmente, onde tudo possa ser péssimo, é melhor ficar aonde está. Isso não é só do jurista, isso é de toda a sociedade, por todos os lados. Nossa subjetividade é constituída, não é só que ela é atravessada, ela é constituída exatamente por meio destas contradições. Nós temos e não temos. E nunca há uma pessoa que possa dizer, tenho tudo o que eu queria, porque sempre pode querer alguma coisa a mais. E aquele que tem o melhor carro de Curitiba, comprou o carro que ninguém tem, fica sabendo, um mês depois, que um fulano de tal abriu uma agência de venda dos veículos, dos quais vende este carro que ele comprou. Ou seja, ele tem um carro, o outro tem a agência que vende o carro. Portanto, ele tem mais do que aquele, porque aquele só tem um carro e o outro vende o carro. Até um dia que ele sobe de patamar, ele descobre o dono da fábrica que faz esses carros que está lá num país da Europa. Portanto, ele percebe que ter já é muito, só que tem gente que tem mais. O que eu quero dizer por isto a todas e todos? Nós devemos imaginar, devemos pensar que o plano da nossa sociabilidade é constituído subjetivamente por desejos que são bombardeados todos os dias para todos nós. Nós desejamos coisas. Quando eu falo de carro, nós só sabemos que existe um carro maravilhoso, porque alguém nos mostrou uma foto numa revista, porque alguém viu num tal local, porque saiu numa rede social. Então as pessoas desejam, e esse desejo é sempre muito bem bombardeado. Nunca aparece um carro muito bonito com alguém feio do lado. É sempre o melhor carro, mais bonito com a pessoa mais bonita, e a pior pessoa, a mais feia, no pior carro, ou sem carro. Portanto, para nós, a associação imediata é de carro e beleza. Como nunca alguém fez propaganda de cerveja trazendo pessoas feias, sempre são as pessoas mais bonitas possíveis. Muito bem, nós somos bombardeados pelo desejo. Ao mesmo tempo, no nosso campo jurídico, falo isso para os meus alunos lá da USP, em São Paulo, nós temos também condições pelas quais o nosso desejo é sempre estruturado por condições ou por termos que são jurídicos. Porque o mesmo desejo que tem alguém de ter o melhor carro, tem também um menino de 16 anos, que talvez nem veja a propaganda do carro, ele não sabe nem repetir a marca do carro. Mas ele tem também, na sua informação de vida, pela televisão, a exposição de que há um tênis da marca tal, que um tal jogador de futebol usa. Laranja, verde, brilha, tem uns cadarços diferentes, etc. e tal. Esse tênis custa R$1.000. E esse jogador de futebol fez a propaganda desse sapato, desse tênis, ao lado de uma moça muito bonita. E esse menino, que mora numa favela em São Paulo, tem 16 anos de idade, quer um tênis, nunca vai ter. Um dia ele vê uma vitrine de uma loja, uma vidraça, onde não tem nenhum segurança lá dentro. É sábado para domingo de madrugada, 3 da manhã, está com uma pérola na vidraça, pega um tênis, vai para casa. Antes de chegar em casa, está o direito e está o Estado. Bem, aí tem policial, delegado, promotor, juiz, desembargador. Nós vamos por toda uma sequência de vida, pela qual então o direito tem um papel primordial no desejo. E o direito vai nos dizer, deve desejar, e se não tem, e se fizer qualquer relação social distinta do que for a compra e venda, será preso. Eis a nossa sociedade que expõe desejo ao máximo, impossibilidade quase plena, repressão a mais profunda, e nós temos que dar conta dessa contradição. E ao mesmo tempo, esta mesma forma social do direito, que reprime e leva esse menino de 18 anos de idade para a prisão, esta mesma forma social do direito diz assim para a mãe desse menino: a senhora está andando na rua e tem um celular. Se alguém tomar este celular da senhora, é esta mesma polícia, esse mesmo Estado e esse mesmo direito que correm atrás de quem roubou o seu celular e devolve para a senhora. Portanto, eis a contradição da nossa subjetividade.
porque estas mesmas formas do direito, da política, da mercadoria, colocaram o filho dela na prisão e ao mesmo tempo devolveram um celular para ela. Então as pessoas de fato não sabem o que fazer com o Estado. Gosto ou não gosto? Tenho ódio dele ou tenho amor a ele? Porque é ao mesmo tempo esse grau de relação social contraditória. Ele assegura certas coisas, ele tira outras. Muito bem, o que estou dizendo com tudo isto, minhas senhoras e meus senhores? Pensar em ética na magistratura, pensar em ética no campo do direito, tudo isto é o mesmo problema da ética em todos os demais campos da nossa sociabilidade. Por que isto se apresenta desta forma? Porque o problema ético que o jurista apresenta consigo é o mesmo problema ético de muitas áreas. Imaginem um militar cristão. Imaginem um impasse ético desse militar. Uma guerra explodiu. Imaginem uma segunda guerra Brasil-Paraguai. Temos a notícia de que o paraguaio, em geral, é um povo cristão. A maioria dos paraguaios é cristã. E temos a notícia de que os brasileiros, em sua maioria, também, esta maioria é cristã. No entanto, um brasileiro militar deve matar um militar do Paraguai, porque exatamente esta é sua função na forma política que está dada para o próprio Estado. Senhoras e senhores, neste ponto, não há aqui uma pequena ética, existiria até uma pequena ética de dizer: sou militar, só mato o paraguaio pela frente e nunca pelas costas. Seria uma ética dos velhos soldados da Idade Média. Esperava a pessoa virar de frente e então enfiava a sua lança no outro para que o outro visse quem estava matando. Hoje, para que as coisas aconteçam em nível de guerra, a pessoa nem sabe quem é um paraguaio. Hoje há drones que tacam bombas e a pessoa está lá nos Estados Unidos jogando como se fosse um videogame. Então tem a notícia de que existe Ciudad del Este, mas tem a notícia que não pode bombardear Itaipu. Só deve bombardear um certo bairro, certa rua, certa casa. E de lá dos Estados Unidos ele pega um controle remoto e mata pessoas naquela casa. Muito bem, eis um problema ético para nós. Qual é o problema ético? Não é simplesmente dizer mato olhando somente de frente, no olho de quem vou matar. Hoje, minhas senhoras e meus senhores, há estruturas da morte que são muito maiores do que propriamente a nossa ética individual. Eu quero falar de tudo isto aos presentes para dizer que a magistratura também tem um dilema ético imediato e tem questões éticas estruturais. E o dilema ético imediato da magistratura é esse que nós historicamente conhecemos. A magistratura está blindada de determinados desejos que não sejam os desejos da própria legalidade, estar blindada, portanto, contra a corrupção, contra uma série de estruturas que levam, muitas vezes, ao compadrio, que levam à amizade, à imparcialidade do magistrado. É o dever ético aqui que se apresenta sempre como um elemento central. Tudo isto é a velha ética da magistratura, e volto a dizer, velha e nova, porque toda geração deve renovar esses compromissos, deve renovar estas condições e deve, então, expor novamente os termos desta tradição. No entanto, eu também quero dizer aos presentes que há uma reflexão ética profunda da magistratura, e esta envolve a magistratura, o direito e a sociedade. Que tipo de sociedade temos? A legalidade, meus senhores e minhas senhoras, quase sempre ela se põe numa estrutura de formas sociais, que são as estruturas da forma do capitalismo. Nós defendemos a propriedade, nós defendemos as estruturas postas. E ao fazer isto, podemos até ser imparciais. Só que esta imparcialidade está condicionada a formas que não são parciais, embora até pareçam de igualdade, de liberdade, mas tudo isso aqui apenas no campo formal. Nós vivemos em uma sociabilidade na qual uns têm, a maioria não tem. Sociabilidade na qual classes exploram, grupos oprimem, e vejamos a diferença da mulher na sociedade, o quanto falta ainda para que a mulher possa ter um papel de emancipação pleno e possa ter uma posição plena nesta mesma sociabilidade. Quero falar agora de uma palavra de esperança. Poderia, nesta reflexão sobre as formas da nossa sociabilidade, dizer que nós estamos praticamente constituídos e impactados em nossa relação social, em nossa subjetividade. Nós estamos impactados por um mundo estruturado e quase sem portas de saída. Mas agora eu quero falar das portas de saída. E elas se devem ao fato de que a nossa sociabilidade é estruturada em exploração, opressão, portanto, sangue que escorre de muita gente,
suor e lágrima. É por causa disso que existe um estoque de energia imenso em todas as sociedades do mundo. Pessoas que não tiveram condições e que têm muita esperança. Pessoas injustiçadas e que esperam justiça. E essas vozes muitas vezes estão ocultas, elas não falam. E eu encontro de muitos, inclusive em muitos momentos, ouço de muitos falas como estas. Vivemos um quadro de regressão social, vivemos um quadro de extremado conservadorismo, vivemos um quadro onde há pessoas hoje que declaram falas, que fazem práticas que parecem até fascistas. Isso está no Brasil, isso está em muitas sociedades, pessoas que perderam em algum momento um certo protocolo de falar de questões odiosas, de questões aqui que se apresentam contra minorias, contra grupos ou contra classes. É verdade, tudo isso existe, mas também existe um desejo, uma esperança da sociedade que muitas vezes não é falada, porque o ódio fala e a esperança não fala. Ninguém se ocupa, inclusive, a pegar uma página de internet, a comentar uma notícia de um site de internet, dizendo: eu espero que o mundo seja outro e não este. As pessoas em geral comentam na página de internet que odeiam tal pessoa, que odeiam tal coisa. Então o ódio é sempre mais presente do que a esperança, mas a esperança aí está. O mundo é de injustiça e bilhões de pessoas desejam justiça. Também quero dizer aqui a este público da magistratura paranaense, da magistratura brasileira, ministro Fachin, aqui presente nesta tarde de hoje, também quero dizer que há um coração batendo em todo o campo do direito por muita gente que também não quer a vida jurídica simplesmente como se fosse a boca de uma legalidade que aí está e que simplesmente tem a nos dar a ordem tal qual ela se apresenta. Há coração batendo. Vejam, um fórum de sustentabilidade, de cidadania e justiça, e melhor, um terceiro fórum de sustentabilidade, é sinal que já houve 2, e estamos aqui colhendo, portanto, uma semente plantada já com sucesso. Isto é prova de que nós não queremos no direito simplesmente repetir técnica jurídica, que é até o nosso arroz e feijão do dia a dia, mas nós queremos mais. Quem somos nós nesta sociedade e o que podemos fazer nesta mesma sociedade? São sementes que se lançam e que são colhidas depois de décadas, muitas vezes, algumas depois de séculos. Quero concluir esta reflexão com todos, lembrando um nome que faz uma semana e meia, a OAB Federal prestigiou com o título de advogado. Título tão singelo. Faz uma semana e meia, a OAB Federal deu o título de advogado a um homem do século XIX. Pela primeira vez na história deram uma carteira de advogado retroativa. Muito bem, este homem chamava-se Luiz Gama, negro, que estudou uns dias na faculdade onde eu me formei, onde dou aula, a Faculdade do Largo São Francisco. Este negro foi o primeiro negro que era escravo, liberto, a entrar por lá e estudar. Seus colegas, todos brancos, filhos de donos de escravo, filhos de fazendeiros, e só ricos estudavam naquela faculdade no século XIX. No século XXI não só, mas quase todos, então tem uns 3 de exceção, mas naquele tempo eram 100%. Muito bem, estes filhos de brancos, donos de escravo, expulsaram Luiz Gama no 5º dia de aula da faculdade. E este Luiz Gama, por toda a vida que aprendeu direito na raça, que aprendeu direito por saber, um dia após o outro, menino brilhante, negro, ele libertou 1, 2, 3, 4 e foi dedicando ação por ação nos tribunais de São Paulo e do Brasil. Ao final da vida, deve ter libertado milhares de seres humanos. Só que era rábula, porque tudo que ele fez não tinha validade de advogado. E a OAB, faz uma semana e pouco, deu a ele retroativamente esta consideração de advogado. Muitas vezes o justo está naquele que nem o título de advogado tinha, que nem uma graduação tinha. E muitas vezes demora um século e pouco, quase um século e meio, para olharmos para o passado e descobrir quem era o justo. Senhoras e senhores, este momento da reflexão sobre sustentabilidade ética na magistratura e no direito, talvez nos sirva para demonstrar que os grandes caminhos de luta, de resistência, de transformação da sociedade estejam naqueles que estão corroborando para uma grande transformação social e que talvez em momentos como o nosso,
ou talvez na nossa própria história de vida, não venhamos a ver o resultado desta semente frutificar. Mas, tal qual um Luiz Gama, que libertou milhares de negros, seres humanos, mas que eram juridicamente tidos como escravos no século XIX, quiçá nós, nesta luta, nesta abertura de horizontes, nesta reflexão, portanto, que se expande para além do imediato da própria vida jurídica, quiçá nossa ética se apresente não como a ética do cotidiano, mas como uma transformação estrutural da sociedade e, quiçá, senhoras e senhores, possam dizer no futuro, daqui a 100, 200 anos, que aqui no Paraná, no Brasil e por algumas tantas regiões do mundo, houve pessoas que tinham uma história do direito já escrita nos livros de um jeito, e muitos diziam que esta vida escrita nos livros, nos códigos, no vade-mecum, nos autos, estava muito bem, estava muito ética, estava muito respeitosa da legalidade, mas quiçá possam dizer que houve alguns que, para além desse texto escrito no papel, pegaram a folha em branco e escreveram nova história, uma história justa, transformada e, portanto, mais sustentável. Muito obrigado. Professor Alisson, muito obrigada por sua exposição. O professor nos fez pensar ética e vida jurídica a partir de uma reflexão sobre a insustentabilidade social, né? Então, esse é o foco, né? A insustentabilidade da vida social a partir dos vários elementos que foram apontados, ou dos vários fundamentos pelos quais sustentou a sua ideia, enfim. Mobilidade da vida e do mundo pelo padrão monetário, pelo padrão dinheiro, cultura do acúmulo, especulação financeira, avaliação humana, tomando como parâmetro a mercadoria, um pensamento a partir das estruturas do capitalismo, enfim. Reflexões que nos levam a pensar sobre a transformação, a necessária transformação da sociabilidade. E a ética, que entra como um dos componentes fundamentais desta transformação. Então, o problema ético nos envolve, o problema ético nos acompanha e nos persegue sempre. E com ele, com certeza, sairemos daqui hoje, né, com esse problema ético muito mais ativo e muito mais aguçado a partir das suas reflexões. Muito obrigada, professor, e parabéns. Obrigado.